Está começando o podcast do Diário da Região. Direção-geral, Márcio Sanazar. Produção e apresentação, Adamastor Inácio. Nosso primeiro convidado aqui no podcast é super especial. Dificilmente ele dá entrevista. É advogado, jornalista e diretor fundador do Diário da Região, que em fevereiro comemorou 54 anos de prestação de serviço. O Frege é de família com raízes profundas na história da emancipação. O Frege é um símbolo do nosso jornalismo regional que abrange aí toda a região oeste da grande São Paulo. Pronto para o bate-papo, chefe? É uma honra tê-lo aqui com a gente. Um prazer. Manda bala. Você é nascido em Osasco. Em Presidente Altino, 1944. 78 anos muito bem vividos. Quantos de jornalismo? 54. 54. Frege, em 1924, seus pais vieram ao Brasil como sobreviventes de um dos mais brutais genocídios da história da humanidade. Um massacre que vitimou mais de 1,5 milhão de armênios. Fale um pouco das suas raízes. Eu sou descendente de armênios e a nação armênia é a primeira no mundo a adotar oficialmente o cristianismo. E outros países ao redor da Armênia, como Turquia, por exemplo, já não são cristãos. São maometanos, são muçulmanos. E por questão de conquista de território e por questões religiosas, a Turquia invadiu a Armênia e matou 1,5 milhão de armênios num grande massacre, num grande genocídio, como você se referiu. De modo que os armênios tiveram que fugir daquela zona para outros países, como Estados Unidos, Líbano, Inglaterra, Argentina, São Paulo, Brasil. E para São Paulo vieram para Osasco meus pais, e aqui nasceu o primeiro filho mais velho, Achoute, que teria hoje 98 anos de idade, né, se não tivesse falecido. E seus pais, qual foi o primeiro emprego do seu pai chegando aqui em Osasco? Meu pai foi trabalhar nas geleiras do frigorífico Wilson. O Wilson era o único frigorífico, a única indústria que tinha na época capaz de contratar tamanha leva de imigrantes oriundos daquela região. E como meu pai suportava frio, ele foi trabalhar nas geleiras do frigorífico Wilson. Qual seria a tradução de Frege em armênio? Uma curiosidade. Vingança. Ô, louco. Só que eu não vingo nada, né? A primeira igreja armênia erguida no Brasil foi aqui, em Osasco, em 1932. Qual foi o papel do seu pai na compra do terreno e na construção dessa igreja, que parece também uma escola? Não só do meu pai, como de outras figuras dos armênios de Presidente Altino, dentre eles o meu pai, que compraram com o dinheiro da comunidade o terreno que depois foi edificada a igreja e edificada a escola José Bonifácio do rito armênio e português, onde eu estudei, inclusive. Além do berço, a formação do seu caráter se deu no escotismo. Quem seria o seu chefe? Irante Sanazar. Ele era chefe de escoteiros. Aliás, a boa parte da juventude da época passou pelas mãos dele. Sabe-se que os seus primeiros estudos foram em escolas públicas. E tem uma cena hilária aí, com participação do seu irmão Irante. Posso contar? Deve. Eu vou contar. Nada de esconder nada. É verdade que você ficou 3 anos emperrado numa escola de Presidente Altino? Que na época chamava-se jubilado. Eu fui 3 vezes jubilado. É verdade. Sabe por quê, não? Posso contar? Porque ao invés de eu ir para a escola à noite, eu fugia para ir para fazer comício por meus irmãos. Então, é verdade que o pessoal comentava na época que era mais fácil encontrar o Frege num comício do que na escola? É verdade. Daí você foi estudar num colégio em São Paulo? Sim.
No Godofredo Furtado primeiro em Pinheiros, depois Alfredo Pucca na capital. É verdade também que na infância você cavalgava em cima de uma caixa de engraxate, ali nas escadarias. Juntamente com outros coleguinhas da época. Na estação? Estação de trem de Largo de Osasco, porque eu queria ter o meu dinheirinho próprio, para levar a namorada no cinema, para comer um hot dog e assim por diante. Eu tive a oportunidade, a honra de entrevistar seu irmão Achoute, no alto dos seus 90 anos, perto dele falecer, e ele me disse que você, no futebol, judiava da bola. Um tremendo perna de pau. Por outro lado, há quem diga que você calçou meias e chuteiras, chegando a vestir o fardamento do time da comunidade armênia. Conta essa história. Não é bem da comunidade armênia, é do UMPA, é União Mocidade de Presidente Altino. Mas você era ruim de bola mesmo? Sim. Goleiro, e goleiro? E só, goleiro frangueiro? Não só. Era jogador porque eu era dono da bola. Né? Mas você era goleiro? Não. Não. Atacante rompedor? Não. Jogava mal? Muito. Eu gostaria que você comentasse algumas fotos. Fotos que são do seu arquivo, né, do seu acervo. Gostaria que você comentasse. E a primeira é essa aqui, ó. Essa foto é da antiga prefeitura do município de Osasco, sede do gabinete do prefeito, que depois tornou-se, aliás agora, Câmara Municipal de Osasco. Aí um desfile de 7 de setembro, tendo como escudo, né, o brasão, o primeiro brasão após a emancipação. Essa é a Corporação Musical Santo Antônio de Osasco, saindo da Igreja Matriz Santo Antônio. Essa é a antiga fachada da Igreja da Catedral Santo Antônio de Osasco. Essa foto tem uma coisa interessante. Ali ao fundo nós temos a antiga Quiboa e Cândida, que era uma indústria, e na frente dela tem um papa-fila. O que era um papa-fila? Era um ônibus que carregava o dobro do normal. Tamanho era a grandiosidade da coisa. Né? Em 1969 foi inaugurado o prédio novo da municipalidade, hoje Prefeitura de Osasco. Essa foto é da Antônia Gu, esquina com Autonomistas, tendo à esquerda um posto de gasolina Texaco do São Antônio e à direita o bar do pai do Dionísio Alvarez Mateus Filho, que foi presidente da Câmara de Osasco. A história de Osasco começa com 23 vereadores. Por que depois... No meu tempo, 17. Então foi diminuindo de 23? Sim, depois aumentou. Então, agora tem uma briga aí, hein, Vlad? Parece-me que querem elevar para 27. Né? Se perguntar para o povão, vai ter muita gente, né? Se perguntar para o povão... Esta foto é de um homem chamado Emílio Garrastazu Médici, simplesmente presidente da República do Brasil na era militar. Era linha dura. Onde você está nessa... Eu sou o quarto da esquerda para a direita, num colégio chamado Godofredo Furtado, em Pinheiros. Quem é essa turma aí, Vlad? Opa, Carlos Alberto de Araújo Faria, Clara Rodrigues Faria, donos do jornal A Rua, meus grandes amigos. E em frente temos João Macedo de Oliveira, dono do jornal A Região. Orestes Quércia, ex-governador de São Paulo, tendo ao meu lado aqui o Rafinha, que é o José Rafael da Silva, hoje presidente do Floresta. Aqui nós temos o João Macedo Oliveira com o então candidato a governador de São Paulo, Antônio Hermílio de Moraes. Aqui nós temos a Ângela Maria. Aqui nós temos o governador Fleury visitando o jornal. Aloysio Mercadante, tendo ao lado o ex-prefeito de Carapicuíba, Sérgio Ribeiro. Ah, meu Deus do céu, esse homem foi massacrado e foi um dos maiores administradores públicos do Brasil.
e tenho certeza que se tivesse sido presidente da República, o Brasil não seria o que é hoje. Seria bem melhor. Paulo Salim Maluf, meu grande amigo. Nós temos aqui Emílio de Souza, deputado estadual, ex-prefeito de Osasco, com Marta Suplicy, ex-prefeita de São Paulo. Seu Mário Luiz Guide, ex-vereador, com a Luísa Erondina, ex-prefeita de São Paulo. Que lugar é esse, Freixo? Aqui eu acho que é em Portugal, viu, Damastor? E o seu amigo? Junto com o nosso querido Francisco Rossi. Bom, essa foto é histórica porque este santo homem é um tipo de papa dos armênios, é o patriarca dos armênios ortodoxos, patriarca no mundo inteiro. Eis aí um grande amigo do Frege e do Diário da Região. É meu grande amigo Geraldo José Rodrigues Alckmin Filho, hoje vice-presidente da República, que tem prestado inestimável serviço a esse país. Onde você está aí, Frege? Aqui também acho que é Portugal. E esta? Aqui é Nova York, Quinta Avenida. Frege, eu gostaria muito que você fizesse um comentário sobre esta foto. Nós estamos, eu com o Hugo Alberto Coelar Urizar, repórter, jornalista, meu brilhante amigo, meu grande amigo, que viajou comigo o mundo inteiro. Nós estamos em Nepal, ao lado da Índia, assistindo a um funeral, entre aspas, de corpo presente sendo queimado. Somente os filhos homens daqui podem participar. Frege, você tem um carinho especial pela garotada, só que aqui é fora do Brasil. Aqui é Angola, porque Osasco é co-irmã de uma cidade chamada Viana. Essa homenagem que você está recebendo. Eu não sei onde é que se foi buscar isso, viu? Isso aqui é no quartel do Barro Branco, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Aliás, eu tenho um grande orgulho de ser aquinhoado com o diploma Brigadeiro Tobias, que é a mais alta honraria da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E essa outra foto? É alguma homenagem também Comemoração do centenário da Polícia Militar. dos 100 anos da Polícia Militar. Você sendo homenageado. Opa, Samuel Doktorian é um reverendo armênio da Igreja Evangélica Mundial, famoso no mundo inteiro, e veio ao jornal e foi homenageado em almoço. O Frege, o Fernando Collor aí estava presidente? Sim. Entrevista especial. Esteve no jornal depois e foi recebido em almoço. Você viu essa foto? Isto. Quem é esse camarada aí? Esse camarada é muito especial. Esse é o famoso Ratinho. Sentou-se na nossa mesa, almoçou conosco e me deu muito prazer a sua visita. Frege, essas fotos aí, o Osasco já elegeu até prefeito aqui com essas propagandas. Nós tínhamos carros de som e carretinhas que era puxado por carro. Chegamos a ter 90 carretinhas e 30 carros de som. Aqui o prédio estava em construção, Frege? Isto, correto. Na rua Esther Robinson, nós havia adquirido ao lado desse prédio um galpão que era a impressora, abrigava a impressora rotativa, já numa situação mais moderna. Isso há 35 anos. Fazer uma reverência aqui. Edu Venâncio quem fez essa foto em maio de 1994. Aliás, olha Edu Venâncio aí. Ô Frege, você seria esse garoto aí? Essa foto aqui é interessante. Nós estamos no Clube Armênio de São Paulo, Sociedade Melodias Armênias, tendo ao lado o famosíssimo, internacionalmente conhecido compositor armênio chamado Aram Khachaturian.
acabei de mostrar aqui o prédio onde hoje está a sede. E essa aqui, Frei? Essa foto histórica aqui, hein? O jornal estava instalado na rua Pedro Fioretti, 140. E essa foto aqui é de frente a um chalé que servia de redação do jornal. Valdomiro de Deus, Alfredo Tomás, Achou de Sanazar, Humberto Carlos Parro, João Paulo Cunha, Faisal Cury, médico brilhante, ex-vice-prefeito de Osasco. Olha aí, o Frege, então, repórter, diretor. Entrevistando o então prefeito eleito de Osasco em 1972, tomou posse em 73, como um dos mais jovens prefeitos do Brasil, Francisco Rossi. Com a marca do Municípios em Marchas. Essa foto lembra alguma coisa? Jorge Nogueira Camargo, juiz de direito da comarca de Osasco, tendo ao lado Nelson Soares de Freitas, foi na verdade o primeiro jornalista de Osasco que fundou o jornal A Vanguarda, que lutou muito pela emancipação de Osasco. O jornal foi um baluarte na luta pela emancipação. Olha aí, e foto raríssima, né, Frege? O Irante e o Nelson da Vanguarda, ao lado da pira de alerta, fogo simbólico que veio do Museu do Ipiranga para um monumento no Largo de Osasco. Isso é história. Duas grandes figuras que tiveram um papel preponderante no crescimento do jornal. Ayrton Santiago, como é que eu diria para você, um letrado, um tipo, se fosse advogado, seria jurisconsulto. Tamanha era a sua competência jornalística. E hoje o Ayrton Santiago está na cidade de José Bonifácio, e meu grande amigo. E o Daniel Soares era uma figura proeminente da intelectualidade, e eu gostaria de se fizesse uma justiça a Daniel Soares. E os dois foram editores, né? Foram editores do jornal. Junto também tem um outro editor que eu sou obrigado a relembrar, nessa data tão importante, de 54 anos de fundação do jornal, chama-se João Palma, que em italiano é chamado de Giovanni Palma. Foi muito tempo secretário de Cultura da Prefeitura de Barueri na gestão Gil Arantes. Olha a Eliane Lage aí também. Foi uma das primeiras editoras. Primeira mulher, Eliane Lage. Ah, sim. Para fechar esse bloco, eu vou pedir ajuda aí do nosso diretor, Márcio Sanazar. Tem uma foto familiar aqui. Márcio. Ao meio da foto temos meu pai e minha mãe. Minha mãe à esquerda, Asnive Sanazar, meu pai à direita, que todos já conhecem. À esquerda, meu irmão Marcelo, com os meus sobrinhos, o Ian, de 10 anos, o Caio, de 6 anos, e eu estou à direita, com minhas duas filhas, a Gabriela comigo e a Isabela no colo do meu pai. Obrigado, Márcio. Vamos voltar aqui com o Frege. O Frege, você pegou o Tietê limpo, chegou a nadar, a pescar? Nós tínhamos aqui no Rio Tietê, em frente à Avenida Vila São José e Rochidale, nós tínhamos um canal no Tietê chamado Castanhal. Ali a juventude da época ia se divertir lá pescando. Então cheguei a pescar, sim. Dizem que você rodava os 4 cantos da cidade numa bicicleta ruidosa, procurando pelos concorridos bailinhos de garagem. A dança teria sido a sua primeira paixão? Sim. E você curtia mais o Floresta ou o Atlético? Ambos. Mais o Atlético, porque eu morava em Altino, era mais perto da minha casa. Eu era mais próximo dos meus colegas vizinhos da época. E também muitas casas que forneciam as suas salas para que nós pudéssemos proceder os bailinhos domingueiros. Você continua dançando pelos clubes da Grande São Paulo? Bom, eu pretendo ainda continuar dançando e eu gostaria de continuar, porque o médico assim mandou. Você conhece essa moça? Sim. Há 48 anos, dos quais 46 casados com ela. Quantos filhos?
2, Marcelo e Márcio. São duas preciosidades que ela me deu. Ô Frege, como é que você conheceu as Nive? Um bailinho na comunidade armênia de São Paulo. Agora, dizem que o seu casamento aqui no Clube do Floresta congestionou toda a área central de Osasco. Polícia Militar, batedores. Conta, como foi? Eu tinha um Calhambeque Ford 29 e viemos da Avenida Santos Dumont, da igreja, depois do casamento, para as festas no Floresta. E viemos de Calhambeque, acompanhado com os batedores da Polícia Militar, é verdade. Com exceção do quartel, você nunca gostou de receber ordens de ninguém. Chegou a trabalhar de empregado em algum lugar aí com carteira assinada? Sim. Onde? 15 dias na Pfizer do Brasil. 15 dias? Só. Não gostou, não? Não. Eu estava aprendendo a ser vendedor de laboratório. Vocês dizem por aí que Osasco é a capital do cachorro-quente, mas, contudo, pouca gente sabe que você é um dos pioneiros na venda desse lanche. Como foi tudo isso? Bom, eu não quero fazer demagogia, mas jornal nunca deu dinheiro. Então, tinha que manter meus filhos. Então vamos no começo do jornal, né? Aí foi vamos dizer assim, uma decisão acertada de comprarmos 3 trailers lanchonete, um deles instalado no Largo da Estação de Trem, e lá nós vendíamos hot dog e hambúrguer. Minha esposa é que lutava nesse mistério. Ela que cuidava da cozinha. E ela saía às 10 horas da noite dali para ir para casa e eu ia do jornal para lá para apanhá-la. Terminava também o expediente do jornal às 10 horas e eu buscava ela para poder ir para casa. Ela está aniversariando, né, Fred, por esses dias? As Nive. Ela está para fazer aniversário, né? Ela fez aniversário dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Abração para as Nive. Agora, política, Fred. Vamos falar um pouco dessa seara aí. Vamos entrar nessa seara. Seus 2 irmãos e você mais à frente tiveram participação importante na política local. Primeiro o Irante, ele teria sido o primeiro político candidato da história de Osasco? Sim, o primeiro político da história de Osasco, desde que Osasco era um bairro da capital, pertencente ao 14º subdistrito da capital. E ele foi eleito por Osasco, como bairro, à Câmara Municipal de São Paulo, onde eu ia, aos 10 anos de idade, assistir às sessões da Câmara para ouvir os discursos do meu irmão. Trocava a sala de aula pela galeria da Câmara Municipal. Sim. Seu irmão Machoute, vereador, com passagem até pela presidência da Câmara, foi até candidato a prefeito. Por que ele tinha tanta popularidade ali em Presidente Altino? Primeiro porque ele era o pai dos pobres, era o médico do bairro. Ele não era médico, ele era farmacêutico, dono de farmácia. Só que a população tinha tanta confiança nele que chegava lá só, Choute, eu não tenho dinheiro para comprar remédio. Leva minha filha, leva meu filho. Não tem problema, dava o remédio de graça. Sem falar os leitinho, leite. Tudo, injeção, tudo de graça. Olha ele aí na comunidade, com certeza ajudando alguém com a mudança. Você tem uma foto que você guarda com muito carinho, está ali na sua mesa de trabalho, do Achoute em família. Teria sido a última foto dele? Sim, em vida, sim, ao lado da esposa Lúcia e mais das nossas 5 irmãs, Ossana, Sofia, Noritza, Aurora e Armenuí. Somente a Aurora e a Armenuí que estão vivas. Quando Osasco se emancipou, você estava perto dos 18 anos de idade. Você chegou a empunhar cartazes, participar de reuniões, de passeatas em prol... Permita corrigi-lo, não é 18, eu tinha 14, 15 anos. Na época eu da já ia à Assembleia Legislativa, junto com a população de Osasco, ia de ônibus, fornecido esse ônibus pela Osasco Turismo, de propriedade do Zelito, e nós íamos lá fazer pressão para que saísse a emancipação. Você se lembra dos candidatos a prefeito dessa primeira batalha? Eu lembro, sim. Eram 5 candidatos a prefeito
Irante Sanazar, Antônio Menck, Fuad Awada, Nicolau Atra e Jodonete Pepe, que era da Bromboveri. Eram 5 candidatos. Irante ganhou com a maioria das votações, 51% da votação, dentre 5 candidatos concorrentes. Regi, por conta das fotos, eu vi uma foto com a sua mãe colocando um anel em você, no seu dedo. Você teria realizado um sonho da sua mãe colando o grau em Direito? Não só da minha mãe, como da família toda, porque meu irmão Irante já era advogado, formado, e tem uma irmã Armenui também formada advogada, e eles gostariam muito que eu também seguisse a profissão. Só que eu enveredei para o jornalismo, deixando a advocacia do lado. Sou advogado inscrito na ordem, voto na OAB, mas não advogo. A OAB de Osasco. De Osasco. Porque cada vez que você encontra com o professor José Antiório, que no Brasil e no mundo é uma das legendas mais respeitadas do Rotary Club, aliás, ele chega e faz uma saudação militar, presta continência e diz: se apresentando o soldado número X, Y, etc. e tal. Por quê? Porque o Antiório foi meu colega de caserna, no 2º GK 90, ao lado do 4º RI, em Quitaúna e Osasco. E o Antiório tentou ser cabo e não conseguiu, e eu fui cabo. Então, eu era superior hierárquico dele, por isso que ele paga a continência até hoje. Ele era soldado e eu era cabo. O Vrege foi cabo, olha aí. O Vrege, cabo do Exército. Novinho, novinho. Nós somos a pátria quando fiéis soldados por ela amados. Nas cores de nossa pátria que brilha a glória, cuja vitória em nosso valor se encerra toda a esperança que o povo alcança quando altiva fora a guerra. O primeiro capítulo da sua história no jornalismo começa em 19 de fevereiro de 1969, 7º ano da emancipação de Osasco. Há algumas semanas, a cidade comemorou 61 anos e o Diário da Região, 54. Faça uma reflexão, Vrege. Então, o jornal tinha, aliás, a cidade tinha 7 anos de idade, de vida própria, vida autônoma, e o jornal ali nascia. E eu tive uma felicidade muito grande de lançar o jornal no dia exato do aniversário da cidade. Não é à toa que a história do jornal, com milhares de manchetes, se confunde com a própria história de Osasco. Nasce mais um órgão de imprensa, Municípios em Marcha. Foi essa a primeira manchete do jornal que você lançou, tendo ao lado a foto da cidade de Osasco em 19 de fevereiro de 1969. O seu primeiro redator teria sido o saudoso Zequinha? Zequinha, José Barros de Silva, de saudosa memória. Depois nós tivemos João Palma, Giovanni Palma. Tivemos a Eliane Lage. J. Basílio. Simone Trino. Que está aí até hoje. E agora a nossa Simone Pérez. Hoje, com 100% do seu DNA político e empresarial, o Diário da Região vem sendo conduzido pelos seus herdeiros, os diretores Marcelo e Márcio Sanazar. Sabe o que é, Damastor? Existe uma palavra muito interessante. É o que vem depois. O que é o futuro? Porque o presente a gente já sabe. E eu desejaria que o jornal mantivesse essa tradição e fosse conduzido pelos meus filhos até o dia que tivesse que fechar. Eu não gostaria de fechar, porque se eu fechar, eu morro. Eu pedi licença a você para registrar e parabenizar também a Rede Connect TV. É nossa parceira, que é exemplo de Osasco, e o Diário aniversariou no dia 19 de fevereiro. Portanto, nossos aplausos a todos os colegas dessa estação, especialmente ao brilhante diretor-presidente, nosso amigo
Eudes Ricardo Consolipolito. Fica aqui o nosso registro de carinho e muito sucesso. Lembrando, né, Vrede, que a sede hoje está em Alphaville, em Barueri, e com canal internacional aberto na Europa, Portugal. Ele está em Portugal agora. Estreou aqui há 5 anos, aqui onde estamos, no 3º andar. Do prédio. Abraço ao Ricardo, Eudes Ricardo. Frege, vamos dar um mergulho no tempo? Fale sobre essa foto aqui, ó. Esse é um barracão que mais chovia dentro do que fora, que abrigou as primeiras máquinas do jornal. Máquinas ainda plana, manual. Não é automática ou rotativa como é hoje. Ele ficava em Presidente Altino. Presidente Altino, na rua Engenheiro Mailas, que hoje está nas Armadilhas. A rua hoje perpetua o nome do seu pai. Sim. Sabe-se que a sua mãe teve um papel fundamental na história do jornal, especialmente quando você era um latino-americano sem dinheiro no bolso e resolveu comprar a sua primeira máquina, uma plana tipográfica cheia de engrenagens. Uma história fantástica. Conta tudo, Vregi. Tudo mesmo? Tudo. Tudinho. Pode contar. Eu li no jornal Folha de São Paulo um anúncio: vende-se máquina plana, manual e assim por diante, tipográfica. Aí eu fui conhecer, que eu não tinha máquina até então. Isso por volta de 53 anos atrás. Né? E cheguei lá e me deparei com um homem de 2 metros de altura, professor de árabe da USP, professor Jorge Safadi. Aí eu conversei com ele e tal, ele me atendeu muito bem. E ele falou: como é que o senhor quer pagar? Eu falei: não vou pagar. Eu vou pagar isso em 10 prestações. Não, mas como é que eu posso confiar em você? O senhor vai lá em Osasco e vai me conhecer. E veio. Estou chegando um dia com a lambreta caindo aos pedaços, desligando a chave de ignição para não gastar gasolina e não fazer barulho. Vejo esse homem de 2 metros de altura conversando com a minha mãe de 1,5 metro na calçada do jornal e da nossa residência. Aí deu ainda para ouvir minha mãe falar: Bode vende máquina para Vrege. Se Vrege não paga, a mamãe de Vrege paga. Será que ele vendeu? Não? Ah, vendeu. E você me disse uma vez que sem a sua mãe, que já era viúva à época, o jornal não existiria, não vingaria. É que minha mãe tinha um espírito totalmente altruísta, de benemerência, de filantropia, de amor ao próximo. Ela pegava os mendigos da rua com a Kombi do jornal e trazia para casa, mandava dar banho, dava comida, dava roupa, aí dava um dinheirinho, ainda falava assim: vai agora, meu filho, agora vai para casa. Ô, Vrede, tem uma foto reproduzida no 2º andar, com você com 24 anos, empunhando o Municípios em Marcha, ao lado de uma réplica de uma lambreta que você rodava pelos 4 cantos da região oeste. Tudo começou em cima de uma lambreta? Foi, porque não tinha dinheiro para comprar carro. Né? Então, a velocidade tinha que ser imprimida por um veículo que eu pudesse comprar, pagar e usar, com economia. Ô, Vrede, você foi redator, jornaleiro, fotógrafo, jornalista, jornaleiro e fotógrafo. Como é a história do prefeito que te contratou para um evento e você não tinha mais como fazer fotos? Não, ele não contratou, ele convidou. Convidou. Contratar é pagar, ele não paga. De repente você não tinha mais fotos. Não tinha dinheiro para comprar filme para fotografia. Antigamente era filme, né? É. Tinha de 12 poses, Isso, 24 isso. tal. E o tanque da moto também no osso. Isso. Como é que você fez? Ué, simplesmente eu tirava o flash como se estivesse batendo foto. Você está fazendo mentira, não posso mentir. O fato é que as coisas foram melhorando. Olha aí, ó. Comenta. Bom, com a lambretinha já começou a melhorar, né? Compramos uma Kombi. Essa Kombi aí, você trabalhava também com uma loja famosa aí, fazendo propaganda também. Você diz com o som? Isso. Antes do jornal tinha carros de som, é verdade. Sim. Ô, Frejão, ao fundar o jornal, você teve uma colaboradora importante, mas que teve morte prematura. Quem era ela?
Marilene Gianetti, irmã do Guaraci Gianetti de Cotia, donos da Tribuna de Cotia, que foram fundamentais para o início do jornal. Em tempos bicudos, de muitas dificuldades, poderíamos citar outra colaboradora especial, sua irmã Aurora. Qual foi a participação dela no início do jornal? Tudo. Mãe, pai, irmã, mandona, determinativa, impositiva, até hoje. Ela liga para mim e fala, já tomou aquele remédio hoje? Sim. Foi no médico? Qual foi o resultado? Você fundou o Município Sem Marcha pensando no futuro para ganhar dinheiro mesmo? Ou foi um trampolim político? Afinal, você ganhou popularidade como jornalista, ficou popular aí, testou o nome nas urnas e acabou vereador. Terceira legislatura. Eu não sei se eu devo ao jornal ou a mim próprio essa vitória de vereador, mas sim à minha família. Porque eu tinha um nome Sanazar, e o Sanazar, na época, era já famoso. Então eu usufruí, tenho essa humildade de reconhecer que eu usufruí do nome Sanazar em razão dos meus dois irmãos. Aqui você estava vereador? Sim. Sim. Quando ainda a Câmara Municipal de Osasco era no Parque Infantil da Prefeitura de São Paulo, Seria essa? na rua Tenente Avelar Pires de Azevedo, esquina com a Avenida Marechal Rondon. Para quem não sabe, ali existia um parque infantil, depois transformou-se em Câmara Municipal. Seria esse prédio aqui? Isso, perfeito. Perfeito. Aqui seria... Aliás, essa foto aqui me traz uma lembrança interessante. Conta. O pai do ex-vereador Jair Assaf, que é o Clóvis Assaf, que foi meu colega vereador, ao lado do Alcides Moioli, falecido recentemente. Aqui você estava vereador e parece que na Autonomista. Que é isso? É vistoria? Eu acho que é autonomista, sim, junto com o jovem prefeito Francisco Rossi, meu grande amigo, e que fomos inspecionar, entre aspas, claro que ele, poder executivo, e eu, legislativo, não tinha que inspecionar muito, mas ele muito mais do que eu. Então nós fomos verificar a construção do início da Avenida dos Autonomistas. Por que você desistiu da política? Porque o jornalismo, ele não se coaduna com a política, porque política é parte, tanto é que é partido. E jornalismo é um todo, é a comunidade em geral. Se eu fosse ficar na política, eu ia trabalhar para apenas parte da comunidade. Eu quis trabalhar para o todo da comunidade, então optei pelo jornalismo. Tá rico, Freixo? Ganhou muito rico, muito mas dinheiro. muito, enormemente rico de amigos. Ele sai bem pra caramba. Você apontaria alguma obra em Osasco que seria fruto do seu trabalho como vereador? Não digo obra, porque o vereador não faz obra, ele pode indicar, né, ao prefeito para ele poder executar. Mas eu era vereador e fiz um requerimento a então secretário de Transportes do governo Laudo Natel, do governo do Estado. Na época era o prefeito Francisco Rossi. Então ele mandou 15 dias depois, olha, estarei oportunamente aí para conhecer a situação do sistema viário de Osasco. E veio. O Rossi me ligou e fomos recepcionar o então secretário Paulo Maluf e fomos até a Avenida Henry Ford, em Presidente Altino, esquina ali daquele beco do finalzinho da Castelo Branco, com o início da marginal do Rio Tietê. Está até hoje, né? Está até hoje. Então ali não existia esse acesso. Então o que ele fez? Ele falou para o Rossi, faça aqui a carta que essa é sua. Então nós devemos ao Paulo Maluf, a quem eu tenho uma admiração profunda, faço minha homenagem aqui, embora de uma idade muito avançada, até pretendo visitá-lo na sua residência, por gratidão ao que ele fez por nós. O Paulo Maluf ajudou muito Osasco. Seria esta mulher o grande amor da sua vida? Como se pronuncia o nome dela? O nome dela é Ahavni em armênio, Agavni em português, que vem a ser Pombinha, Pombinha da Bíblia, minha mãe.
fui revisor no jornal A Região do Macedo, a gente respirava chumbão lá. Essa teria sido a sua primeira máquina do município Sem Marcha? É porque antigamente não é como é hoje o processo offset. Naquele tempo era tipográfico, como você falou. Então compunha-se as letras do jornal em chumbo, lingote de chumbo, e depois ia para a impressão. Uma máquina plana, e depois rotativa, mas ainda pelo sistema tipográfico. Realmente essa máquina chama-se linotipo, ou em inglês linotype. Ô Frege, comenta essas 3 fotos aqui. O que você está fazendo no meio aqui? Comenta essas 2 fotos. Aqui é um concurso de resistência carnavalesca no Largo de Osasco, tendo meu pai atrás de mim e atrás ainda o meu irmão Irante, que era prefeito na época. Eu estava entrevistando um dos concorrentes ao concurso de resistência carnavalesca. Seu irmão era prefeito? Sim. Olha, tem uma foto aí que ele tá o microfone. E aqui, no meio dessa fanfarra? Aqui é um desfile de 7 de setembro na Avenida dos Autonomistas. Eu era comandante da JUCO. JUCO é o grande sonho da minha família. Meu irmão Irante, quando prefeito, no dia 26 de abril, fundou a JUCO, a Juventude Cívica de Osasco. E eu depois, de um certo tempo, eu fui comandante da JUCO. E repito, neste dia, nós estamos desfilando no desfile de 7 de setembro. Tem uma homenagem aí para você, que a gente preparou com muito carinho. A gente vai dar um mergulho no tempo, um flashback da trajetória do Frege, 54 anos de jornalismo. Você não vai fazer eu chorar, não, né? Não. Roda aí. O jornal faz parte da história da minha vida. Porque ele é político? Não. Porque o Frege é como se fosse parte da família mesmo. O Frege é aquele amigo que está nos momentos bons, que aí você tem vários. Mas é aquele que permanece nos momentos mais difíceis. Principalmente nos momentos difíceis. Então eu acho importante registrar isso. A gente está aqui, eu sou hoje vereadora na cidade de Osasco, estou vereadora, mas a gente está aqui pelo amigo Frege, pela família Sanazar. Eu vim aqui para prestigiar esses 50 anos e desejar um futuro, né, para esse jornal, nas mãos dos filhos, do Marcelo, né, e do Márcio também, né, que são os filhos dele, e que continue esse trabalho que o Frege começou. Osasco acho que é um pouco melhor devido ao trabalho da família Sanazar aqui, desde o Irante, né, que é o irmão dele, mas do Frege, que tá, em tudo ele está ali articulando, torcendo pela cidade, e é isso que a gente precisa. É muito difícil um jornal de uma cidade qualquer, ele atingir 5 décadas. Significa que ele praticamente eternizou. E o que é mais importante é o seguinte, não há como contar a história da cidade de Osasco sem passar pela história do Diário de Osasco, né? Agora, Diário da Região.
é uma epopeia que vale a pena ser celebrada e nós devemos muito isso à sagacidade, à tenacidade da família Sanazar. Estamos em 1991, Vrege comemorando 47 anos de vida. Olha aí, o Francisco Rossi não tem a menor ideia do que ele está mostrando para o Vrege. Saudoso Dr. Celso Giglio, olha aí o nosso editor Palma conversando com o Vrege. E agora sim, olha aí a nossa galera de 1991, a época Diário de Osasco. Em nome do Conselho Federal dos Jornalistas do Brasil, estamos homenageando pelos seus 75 anos de idade e 50 de profissão. As nossas homenagens, ele está recebendo o diploma de guardião da democracia com a Ordem do Mérito. Por favor, um minutinho só. Gostaria de oferecer esse primeiro pedaço de bolo ao nosso sempre prefeito, meu grande amigo Francisco Rossi. A amizade de 50 anos
Uma amizade de 50 anos vale muito. O senhor conhece o Vreje desde quanto tempo? Desde que eu nasci. Ele era a mesma coisa. Serelepe, e ele falava muita coisa, ele já tinha o dom da palavra todo. A gente brincava junto, frequentava a escola junto. Continuou, meu marido continua amigo dele, muito amigo mesmo, ele fala que é um amigo irmão. E eu também aprendi a gostar do Vreje, admirar, e a gente é amigo dele só. É mais a amizade mesmo que conta, e que ele seja feliz, né? Que Deus abençoe mais uma data de aniversário dele, melhor. Realmente a minha relação com meu pai é um pouco misturada, né? Desde que eu me conheço por gente, eu frequento essa casa, trabalho nessa casa. O Jornal Diário da Região não é só meu trabalho, realmente é a minha vida. Eu não sei, eu tenho um grande defeito que eu não sei fazer outra coisa, eu não sei trabalhar em outro lugar. É um grande problema, muito bom por um lado, muito ruim por outro. Mas a minha relação com ele, de fato, é uma relação muito misturada, negócios e família. Então, não tem muito almoço de domingo, não tem muito almoço durante a semana, que durante a semana a gente almoça junto quase todos os dias e o assunto é o jornal e assim por diante. Na realidade, para falar do Vreje, eu fico até meio constrangido, porque é uma pessoa que é meu amigo pessoal. Vreje, para a cidade de Osasco, tem uma importância muito grande, já ajudou e muito a cidade, e eu tenho certeza que ainda tem muito ainda para dar para a cidade. A família Sanazar, não só o Vreje, mas a família. E faz tempo, viu? Eu era colunista, escrevia no jornal Municípios em Marcha. Eu fazia coluna estudantil e a amizade nossa começou ali, uma amizade mais próxima. A gente já conhecia porque a família Sanazar, ela tem muita história em Osasco, a partir do Irante, que foi o primeiro prefeito da nossa cidade. E aí nasceu uma amizade que perdura até hoje, uma amizade de verdade. Eu agradeço a Deus, né, por ter o Vreje como um querido amigo, um irmão, e que Deus o abençoe cada vez mais. Então, não tem palavras para dizer que é o Vreje. Eu até conversei com ele agora há pouco. Ele é o reflexo do que nós somos hoje aqui na cidade. Foi ele que fez com que nós se integrássemos ao jornalismo profissional, fazer realmente um projeto de vida. O jornal hoje para a gente é vida. E ele fez isso para a gente lá atrás, desde 89. E o Vreje sempre foi essa pessoa receptiva com a gente, né? Uma pessoa que tem um coração enorme, um coração do tamanho de Osasco, né? Uma grande cidade. E o Vreje é o big boss da região oeste, né? Essa pessoa empreendedora na região que tem uma história, e história ninguém apaga, né? Bom, eu conheço o Vreje desde os anos 80, o início, né? Porque na época eu vim aqui montar uma rádio, essa que é do Rossi, é a difusora, aqui na José de Ciarulo. Aí tive o prazer de conhecer o Vreje. E desde então, já se passaram quantos? 50 e poucos anos.
Não, acho que mais. Ele está na fase dos 50 anos, 40 e lá vai fumaça, né? E o Vreje sempre foi essa pessoa maravilhosa, um amigo, é um baluarte da imprensa, entendeu? Alguém que eu sempre respeitei e vou respeitar sempre, entendeu? A nossa história com o Vreje é a história de Osasco, pô, né? A gente tem amizade de longa data, o Vreje faz parte da nossa parte. Ele inclusive fala que ele é o armênio mais italiano que tem em Osasco, né? Olha só, falar do Vreje é fácil, né? Mas é um camarada que ele tem uma ligação com a minha família de muitos anos, a família Sanazar, né? Que o irmão dele foi o primeiro prefeito da cidade de Osasco. E tinha uma ligação muito grande com a minha família, com a minha avó e com o meu avô, que eles fizeram parte do movimento dos emancipadores também. Mas eu tenho um orgulho enorme de dizer que eu sou amigo dele e ele é meu amigo. O Vreje é uma pessoa muito inspiradora. Ele inspira toda a imprensa de Osasco. Eu até brinco, eu falo que ele é o nosso Don Corleone da imprensa. Então, só o fato de eu ser convidado para estar aqui no dia de hoje, o meu coração está regozijando de alegria. Vreje, feliz aniversário, meu irmão. Nós te amamos. Muito obrigado por tudo que você fez pela imprensa de Osasco e região. Desde 2000, eu gostaria muito de fazer parte da coluna social que havia no jornal. E eu era do jornal Jardins nessa época, eu escrevia para o jornal. E aí eu comecei a tentar entrar, mandar currículo, e até então não conseguia falar com ele. Depois eu conheci o Adamastor, através do Adamastor Inácio, eu tive contato e trabalhei aqui no jornal com o Vreje Sanazar. Então o contato começou mesmo em 2015, com o lançamento do livro Quem é Quem, Osasco, eu fiz parte. O Vreje que faz parte da nossa cidade, né, da história da nossa cidade, a família Sanazar se confunde com a nossa cidade, o Irante foi nosso primeiro prefeito. Meus pais são grandes amigos também dele, de toda a família. Então eu estou muito feliz de estar aqui hoje no Diário da Região, comemorando mais um aniversário aí do nosso amigo Vreje Sanazar. Sucesso, felicidades, Deus abençoe, Vreje. Eu ainda tinha cabelo preto e ele também, então eu quero deixar aqui um grande abraço para esse grande amigo, que Deus possa conceder saúde, paz, esse dinamismo, essa pessoa maravilhosa que ele é, o que ele representa como empresário, como político. Osasco tem um baluarte aqui que é o Vreje Sanazar. Acho que é um privilégio, porque dizem que a riqueza não é no dinheiro, mas sim nas amizades. E eu sou muito rico nesse sentido. Eu, infelizmente, não pude estar pessoalmente, né, nesta comemoração dos 78 anos do Vreje Sanazar, meu querido padrinho, amigo, conselheiro, mas aqui de Portugal, diretamente aqui da Connect TV do Algarve, eu mando um abraço, um beijo. Vreje Sanazar, I love you! Podcast do Diário da Região. Direção-geral, Márcio Sanazar. Olha só, ele tem título do Corpo de Bombeiro, medalha comemorativa ao centenário da Polícia Militar, medalha de mérito cultural no grau de comendador, o Vreje é comendador, pouca gente sabe. Medalha Brigadeiro Tobias, a mais alta honraria da Polícia Militar, e moeda Governador Pedro de Toledo, instituída pela Sociedade de Veteranos de 32, MMDC. Também tem título de cidadania honorária pela Câmara de Araçariguama. E em Osasco, a maior honraria da Câmara, diploma Cidade de Osasco, título que vem acompanhado da medalha Antônio Raposo Tavares, de autoria do então vereador Sebastião Bognar. Olha o Sebastião Bognar aí, amigo do Diário da Região. Vreje, ao longo dos anos, ouvi você contar muitos causos. Conta aquela que tem um presidente da República como protagonista, o senhor Jânio Quadros. O título da cena seria Uma Carona ao Aeroporto num Cacareco. Conta, Vreje. O meu irmão Irante queria falar com o Jânio Quadros, porque o Jânio Quadros foi candidato a governador e queria fazer um comício em Osasco, e tinha que acertar os detalhes desse comício. E meu irmão era candidato a deputado. Aí nós fomos até a casa do Jânio Quadros, Santo Amaro, e ele falou: "Ô Irã, você pode me dar uma carona?"
amanhã você vem aqui, me pega, você tem que me levar para o aeroporto. E nós conversamos no caminho. Tá bom, até logo, até amanhã. Fomos com o meu carro, caindo aos pedaços, nem me lembro a marca. Aí chegamos na porta, o Jânio Quadri perguntou para o meu irmão: Ira, é com esse cara que nós vamos, com esse cacareco que nós vamos? Falei: presidente, infelizmente eu só fui prefeito, não fui presidente da República. O Irante sempre com umas tiradas, né? Política. Ainda sobre o Irante, é verdade que ele não podia ver uma saída de enterro que cutucava você para pegar dados e consolar os familiares, uma espécie aí de culto fúnebre? Como é isso? Como era isso? Você está tirando aí isso? As coisas lá do fundo do baú, né? Algumas vezes eu ia com ele para um determinado bairro. Chegando lá, a gente via um cortejo fúnebre, como é que chama? Uma caminhada de carros, como é que chama isso? Funeral? Funeral, é. Aí nós íamos até o cemitério, chegava lá, ele já ia se conduzindo para o túmulo e eu procurava saber o nome do cara. Para não falar em português, eu falava em armênio para ele. O nome dele, por exemplo, é José. Para não falar José, eu falava Rosep. Ele entendia que Rosep em armênio é José. E onde mora, quantos anos tinha, quantos filhos tinha. Eu ia passando em armênio para ele, ele ia captando e ia jogando para o povo na oratória. Estamos aqui nesse Campo Santo. Neste Campo Santo, Para finalizar, chefe, qual seria o seu conselho ao jornalista que está iniciando nas pautas, como você, há 54 anos? Eu sempre sonhei por uma palavra mágica chamada ética. Ética no jornalismo, ética na advocacia, na medicina, na engenharia, qualquer lugar. Mas no jornalismo, principalmente, a ética é preponderante, é fundamental. Ser honesto, ser decente, ser moralista, não falsear a verdade, deixar para o leitor entender a sua interpretação daquela matéria e fazer com que ele se sinta tranquilo e não achincalhado com certas palavras, certos sermões, certos termos que não condizem com a verdade. Alguma coisa que eu não perguntei a você e você gostaria de acrescentar sobre a sua trajetória, sobre os 54 anos do Diário da Região? Não, eu já estou satisfeito com meus filhos tocando o barco pela frente e o jornal continuando, eu moro tranquilo. Ô Vreje, esse negócio os meninos, o Márcio e o Marcelo, você estava contando para mim, caindo na gargalhada, eles querem que você faça uma viagem para o exterior com as Nive, fique na França, lá para os Estados Unidos, passear. Eles dão conta aqui. Se você me arrumar uma grana, eu vou, senão não. Você acabou de dizer que jornalismo não dá dinheiro, chefe. Então. Você precisa aumentar o salário da gente, que está ruim. Ô Freixo, em junho comemoro 40 anos de jornalismo, 7 na Nova Difusora, onde iniciei a carreira, 33 aqui no Diário da Região. Eu diria que estou realizando um sonho, que é o de poder entrevistar você. Muito obrigado por tudo e pela entrevista. Ao contrário, o privilégio é meu. Você é meu homem direito, esquerdo, minha cabeça pensante, minhas pernas, minhas mãos. Gratidão. Eu devo muito a você, Edamastor. Trabalhos técnicos, Alan Júnior. Edição de imagens, Davi Gonçalves. Direção-geral, Márcio Sanazar. Apresentação, Adamastor Inácio. A gente se vê na próxima semana com a história da emancipação de Osasco, versão do fantástico Agope Garagem, uma usina de fatos e fotos, e eu espero você. Até lá.